Fiscal. Obrigado, senhora presidente, caros colegas. Quero trazer hoje para essa casa um tema que é muito importante para Caxias do Sul e que enfrenta ainda sérios problemas com a administração municipal, que é o caso da UPA Central 24 horas. Estivemos na UPA Central nos últimos 10 dias, mais de 5 vezes, eu, o vereador Bortola, o vereador Bressan, devido a vários chamados que tivemos nos nossos celulares, através dos nossos gabinetes, com reclamações a respeito do tempo de espera para atendimento. Na primeira visita que fizemos lá, que houve muitas reclamações, encontramos a UPA Central lotada, pessoas sentadas no chão, porque estavam todas as cadeiras lotadas, e pessoas há mais de 5 horas aguardando atendimento. Notamos também que não existia pulseiras identificando a prioridade no atendimento dos pacientes. Ninguém com pulseira nenhuma, porque isso aí nos deixou muito preocupados, porque a triagem, quando é feita, é necessário ter uma pulseira com as cores lá, vermelho, amarelo, azul, para determinar até quantas horas a pessoa fica esperando e as próprias pessoas, os próprios cidadãos, saberem quanto tempo máximo eles terão que esperar para a sua consulta. Demos um prazo, falamos com o diretor lá, que é o Marcel, um dos administradores, demos um prazo de 1 semana para que seja implantada a pulseira com a identificação, para ter um cronograma de cores. Voltamos novamente para a UPA e eles implantaram a pulseira, botaram uma placa indicativa com os protocolos de Manchester, conforme o tempo de atendimento, conforme a cor. Porém, o que eles alegaram? Que frequentemente o sistema da UPA Central está caindo e, por isso, os médicos não estão fazendo o atendimento. Aí fiquei muito preocupado, porque um médico deixar de atender as pessoas porque não tem sistema é inadmissível na cidade. Pessoas com dor, pessoas há mais de 5 horas esperando. Então, conversamos e retornamos outro dia de novo. Eles prometeram resolver o problema, começaram a ligar para nós de noite de novo, falando, está lotado, não tem médico atendendo, não está funcionando. Voltamos pela 3ª vez para a UPA, estava o caos à noite, eram umas 10 horas da noite. Me deparei lá com uma senhora cadeirante de uns 76, 78 anos de idade, num canto, com a cabeça encostada na parede, o filho dela de pé, porque não tinha onde sentar. E aí eu pedi para o filho dela, que horas vocês chegaram aqui? Ele disse, era 6 horas da tarde, era quase meia-noite. Aí eu fui no guichê, pedi para a moça, dei o nome da senhora e pedi que horas eles realmente chegaram. Não, foi às 6 horas da tarde. Aí eu notei que não existe prioridade para a pessoa idosa, cadeirante, não existia prioridade nenhuma lá dentro. Aí adentramos na UPA e começamos a fazer a fiscalização para ver se existiam médicos dentro dos consultórios. Para nossa surpresa, vários consultórios vazios. Aí eu não sei se é porque a gente chegou novamente, a fila de espera, daí o painel lá que chama as pessoas começou a disparar, né? Acho que começou a aparecer médico e começou a andar, e a fila começou a baixar e começou a andar. Só que a população, com certeza, estava revoltada. O próprio segurança, que é terceirizado, que estava na UPA ali, ele disse, ainda bem que vocês estão aqui, porque assim, a população fica muito revoltada, e com certeza, esperando às 5, 6 horas, com dor, não há atendimento. Só há atendimento quando a gente chega lá e pressiona, daí começa a andar, né? Eles alegam que para fazer os exames eles estavam sem sistema, todos os dias estão sem sistema, 3 ou 4 vezes sempre sem sistema, que daí tem que subir uma enfermeira até o 3º andar para protocolar os exames, porque embaixo não consegue, porque não tinha um IP. Eu digo a desorganização da empresa que está administrando a UPA Central. E as pessoas com dor, E daí, quando a gente voltou lá, um outro exemplo bem prático, tinha um rapaz que ele trabalhava com solda e entrou uma felpa de solda no olho, ele estava com muita dor, e dizendo, eu estou há 4, 5 horas aqui sem ser atendido. Daí eu olhei a prioridade, ele estava com a pulseira azul, que não é alta prioridade.
Ele disse, imagina, qualquer pessoa que tem uma felpa no olho é altíssima prioridade, né? Porque a pessoa não aguenta a dor. Então, eu também contestei a administração lá, a gente contestou, para ver como é que está sendo feita essa triagem. Porque a gente entrou na sala de triagem lá, eu olhei, tinha um monte de bolinha azul lá para botar nas pulseiras, e eu pedi, cadê as vermelhas, amarelas, verdes? Eu estou vendo azul. Daí eles se apavoraram e começaram a procurar nas gavetas. Eu digo, vocês estão de brincadeira conosco, né? Isso aqui é só para enganar o pessoal. Estão dando pulseira azul para todo mundo e não existe prioridade porque vocês estão jogando os atendimentos para 4, 5 horas. Está errado isso. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Schalco. Bom, o relato que o senhor está fazendo, eu sei que talvez não é novidades para muita gente. A CPI identificou que essa empresa em saúde não tem condições nenhuma de conseguir, né, gerenciar essa UPA Central 24 horas. E só que começa um pouquinho lá atrás que nós temos que rever, né? A UBS, por exemplo, em diversas UBSs de diversos bairros, a gente constatou 4 atendimentos no médico, 5 atendimentos, no máximo 7 atendimentos. A gente sabe que isso vai resultar aonde a UPA vai superlotar. Chegamos em diversas oportunidades lá, vereador Fantinel, e estavam passando dos 500 atendimentos. A gente sabe que isso é demais, isso é muito. Só que a falta de organização desta empresa, começando pelas pulseiras que quando a gente chegou, estavam todas em branco, ninguém sabia quem era a prioridade. O senhor acabou de falar, não existe prioridade para ninguém. Tinha gente lá com pós-operatório, por exemplo, para ser atendido e não foi atendido. Vocês imaginam com febre. Quem sabe? Quem que está lá para controlar? Alguns consultórios que a gente passou, os médicos estavam jantam todos juntos. É uma falta de organização. Então, assim, se já é ruim e ainda acontece tudo isso, só vai piorar. Então, nós precisamos urgente, nós vamos notificar, obviamente, né, Conselho da Saúde, Secretaria da Saúde, a empresa em saúde, porque nós precisamos de um resultado melhor. Então, infelizmente, vereador Schalco, a gente vê que o Conselho da Saúde, né, depois, posterior às nossas visitas, ainda acabou fazendo algumas chacotas, vamos dizer assim, que lá estava vazia. Gente, com mais de 500 atendimentos, vocês imaginam que os leitos que lá tem estariam vazios? E nós constatamos pessoas há 4 dias lá dentro esperando os leitos. Então, assim, é uma falta de responsabilidade desse tipo de gente que faz esse tipo de postagem, né, para denegrir e não para ajudar. Obrigado, vereador. Exatamente, Bressan. E a ideia nossa é fazer um relatório para entregar para o gabinete do prefeito, para a secretária de saúde, para a comissão de saúde, para o conselho de saúde, expondo os fatos, mostrando fotos, porque o que está acontecendo ali é praticamente desumano. Não podemos aceitar que a população fique ali sofrendo com dor, sem atendimento na UPA, porque não tem sistema ou porque não, sei lá, não tava, o médico está jantando, a desculpa que for. Nós estamos com sérios problemas. E outra sugestão que a gente deu também, vereador Bressan, foi o quê? Que seja monitorado de que bairro estão vindo as pessoas. Porque, de repente, tem problema em alguma UBS no bairro que não está atendendo e está sobrecarregando a UPA. Mas nós temos que saber de que bairro que está vindo, para poder identificar de que canto da cidade que está dando a maior demanda de atendimentos médicos. Por favor, sua parte, vereadora Gladys. Vereador Schalco, eu realmente ouvi os vídeos dos 3 vereadores e a gente sabe que é verdadeiro, porque a gente recebe também essas demandas, né? Eu recebi, inclusive, vídeos de pessoas que estavam ali sentadas, esperando, aguardando atendimento e passava das 6 horas, né? E dizer, vereador Bressan, que talvez o presidente do Conselho da Saúde, ele fez chacota porque ele deve ter algum interesse, ele deve estar no governo, ele deve ter a mulher que está no governo, a companheira, não sei. Pode ser isso, né? Porque quem deveria se preocupar com isso é ele. Eu fui conselheira da saúde da minha região, representando a minha região. E naquela época a gente fazia reuniões com a secretaria, com a secretária, com todo o conselho, e a gente levava os problemas. E a gente ficava cobrando, a gente ficava muito preocupado. Agora, se nós temos um presidente do conselho que não
Não se importa com... Quando a gente critica alguma coisa, é porque algo de errado tem aí, né? Então, acho que vocês fazem bem mesmo em notificar essa empresa, porque o caxiense merece melhor atendimento. Obrigada, vereador Scalco. Obrigado, senhora presidente Fantinel. Agora vai ter o grande declaração de líder, ele continua. Obrigado.